de 16 países lembraram os mortos e rezaram pela vida. A religião foi criada no Japão em 1935. Os messiânicos creem na eternidade da alma. No dia de finados, em vez de flores, homenageiam os antepassados com alimentos. A estimativa é de que existam hoje no Brasil 2 milhões de messiânicos. No Ceará, fiéis foram a Juazeiro do Norte participar da missa em homenagem ao Padre Cícero. Os romeiros chegam de madrugada para a missa de finados. A maioria vem de estados vizinhos e enfrenta longas jornadas no pau de arara. Do fim do mundo vale a pena, porque eu sou romeiro dele há mais de 30 anos. A multidão fica no pátio da igreja e reza o terço. Quem vem aqui vai no pedacinho do céu. A peregrinação segue para o local onde foi construída a estátua de Padre Cícero. Para pedir proteção, muitos escrevem o nome dos parentes. Francisco, Lucimário, Francicléia, Francicleide, Franciclébio. Outros romeiros deixam fotos e túnicas para pagar as graças recebidas. Foi melhorar da minha perna, sair as dores. A dor, quando é para agradecer, não importa. De joelhos e no meio da multidão, o fiel também paga a promessa, sempre rezando. Os parentes que já se foram são sempre lembrados com velas. Padre Cícero morreu há 66 anos. Ele foi enterrado nesta capela. Hoje, o túmulo recebe os romeiros que oram e prestam homenagens. Sacolas de comida, dinheiro, chapéu, tudo fica no túmulo. Com o terço na mão, os fiéis levam a imagem do padre para ser bento. Muitos se emocionam. Porque eu tenho muita fé no Padre Cícero. Tudo que eu peço a ele, ele me ajuda. A despedida não é de tristeza. Para eles, Padre Cícero está em boa companhia. Em instantes, pesquisadores dizem que o clima vai trazer mais problemas nos próximos dias. E a NASA prevê o fim do risco de colisões nos aeroportos. O Bingão Real é uma realidade. Há mais de 3 anos, dando prêmios para o Espírito Santo. Agora é hora de doação. Um ano de alimentos doados para o orfanato Cristo Rei. O Bingão Real conta com você para garantir 1 ano de proteção a essas crianças. Compre logo as suas cartelas e garanta o seu prêmio. São mais de 300 mil reais. Participe. Se você participar, nós só temos uma palavra. Obrigado! Esquadra, dedicação, entusiasmo, tecnologia e profissionalismo. 178 anos garantindo a soberania dos nossos mares. 10 de novembro, Dia da Esquadra. Marinha do Brasil. 15 anos Eletrocity. Aproveite os últimos dias desta promoção. Garantimos a menor prestação em 6 vezes. É isso mesmo, em 6 vezes. Ou em 13 vezes com a menor taxa do mercado. Condicionador de ar Springer 7.500 BTUs, R$ 496 à vista. Ou em 6 de 88. Refrigerador Brastemp, R$ 1.119 à vista. Ou em 6 de R$ 193. 15 anos Eletrocity. Prazos que são um presente. Preços que são uma festa. Eletrocity, a diferença em eletrodomésticos. Imagine usar música para ensinar português. Imagine usar o seu dia a dia para falar de saúde. Imagine usar cinema para conhecer profissões. Imagine usar o jornalismo para aprender história, ciências, geografia. Canal Futura, uma TV como você nunca imaginou. A RBS investe nesta ideia. O grupo terrorista Jihad Islâmico assumiu a autoria do atentado que matou hoje 2 israelenses no mercado em Jerusalém e avisou que vai lançar novos ataques. Agora é no coração de Jerusalém. O carro-bomba explodiu numa área comercial do setor israelense da cidade. 2 pessoas, um homem e uma moça, morreram na hora. 10 ficaram feridas. O grupo palestino Jihad Islâmico reivindicou o atentado neste fax enviado a uma agência de notícias. A ação de hoje, diz o texto, é resposta aos crimes do inimigo israelense contra o indefeso povo palestino.
A responsabilidade é da autoridade palestina, diz o primeiro-ministro de Israel. Foi ela quem soltou os terroristas no começo do conflito. O ataque só aumenta a tensão. Morte aos árabes, gritavam manifestantes em Jerusalém depois do atentado. Mas os dois lados ainda apostam no acordo costurado pelos homens que dividiram o Nobel da Paz, o palestino Arafat e o israelense Shimon Peres. Hoje, policiais palestinos usaram sua autoridade para manter os manifestantes longe das tropas de Israel e evitar confrontos. Israel, por sua vez, recuou tanques e desbloqueou ruas nos territórios ocupados, prometendo parar as retaliações pelas mortes de seus cidadãos. O acordo prevê ainda o desbloqueio dos territórios palestinos ocupados, incluindo os postos de fronteira com Jordânia e o Egito. O esforço pela paz avança penosamente entre desconfianças e ressentimentos. Hoje, o líder radical do grupo Hamas disse que os acordos de paz são inúteis porque não respeitam os direitos do povo palestino. O vice-ministro de Defesa de Israel, por sua vez, aconselhou os adversários a não confundir desejo de paz com fraqueza. Somos fortes, disse o israelense, e vamos garantir a paz pela força. Hoje, na Cisjordânia, 2 palestinos morreram em confronto com tropas de Israel. E o mercado atingido pela explosão em Jerusalém já tinha sido alvo de outro atentado há 3 anos, em que 18 pessoas morreram. Na Espanha, a explosão de um carro-bomba feriu 2 pessoas na madrugada de hoje. Foi o segundo atentado da semana atribuído ao grupo separatista basco ETA. 15 minutos antes da explosão, a polícia recebeu a ameaça por telefone. Há 3 dias, um juiz da Suprema Corte foi morto, também pelo ETA. Uma semana de acidentes aéreos graves, uma boa notícia. A Agência Espacial Americana desenvolveu um sistema para evitar acidentes de avião, aqueles que acontecem em terra firme. 40 pessoas morreram nesse acidente. 2 aviões bateram na pista, em Illinois. Só este ano foram mais de 350 acidentes e as previsões não são otimistas. O número é oficial. Se nada for feito nos próximos 20 anos, as colisões vão ser a principal causa de acidentes com aviões aqui nos Estados Unidos. Acidentes no chão, na pista. É o que a NASA quer evitar. O programa está sendo testado em um Boeing 757 da NASA. Fica no painel de controle, como este. É um tipo de radar computadorizado que consegue identificar qualquer objeto na pista ou entrando na pista onde um avião vai pousar ou decolar. É o que mostra esta simulação. A caminhonete se aproxima. Na cabine, o piloto é alertado. Ele consegue ver a caminhonete no radar e ainda tem a voz que avisa. Colisão na pista. O piloto consegue abortar o pouso e evitar o acidente. O diretor da NASA explica. O sistema é capaz de enxergar e contar se existe um objeto, uma pequena aeronave ou um caminhão entrando na pista, com qualquer visibilidade, de dia ou à noite. A NASA acredita que em 2, no máximo 5 anos, o sistema já vai estar sendo usado nos aviões comerciais. Os pilotos que estão fazendo os testes gostaram. O radar dá tempo para que os pilotos possam evitar uma colisão, um acidente. Os sobreviventes do acidente aéreo de terça-feira em Taiwan dizem que o avião bateu num objeto ainda na pista de decolagem. Uma agência de notícias de Portugal anunciou hoje que o grupo rebelde angolano UNITA assumiu ter derrubado um avião na terça-feira, no desastre que matou 48 pessoas. Os rebeldes teriam usado mísseis antiaéreos. A Estação Espacial Internacional recebeu hoje os primeiros moradores. Depois de uma acoplagem perfeita, os 2 astronautas russos e o americano entraram na estação, acenderam as luzes e acionaram os sistemas. Por enquanto, eles vão dividir 2 compartimentos. O resto da estação será ativado no mês que vem com novos painéis de energia solar. Um cargueiro da Malásia encalhou hoje na Grande Barreira de Corais, na Austrália. O navio está carregado de óleo e combustível. Até agora não houve vazamento. O comandante espera a maré subir para seguir viagem. Os primeiros testes na área onde um outro navio carregado de produtos químicos afundou indicam que não há contaminação. As amostras de água foram coletadas ontem. O cargueiro italiano afundou na terça-feira no litoral da França durante uma tempestade. As autoridades ambientais francesas vão manter a vigilância, porque ainda há perigo de vazamento de 4.000 toneladas de estireno,
produto químico altamente tóxico. E as mudanças climáticas que estão assustando os países da Europa devem se agravar. É o que diz um relatório da União Europeia divulgado hoje. Casas alagadas, cidades ilhadas, água por toda parte. É o pior desastre natural dos últimos 50 anos na Europa. Enquanto o sul do continente seca e esquenta, o norte esfria e enfrenta os piores temporais. A região sul da Inglaterra, País de Gales e uma parte da Escócia estão debaixo d'água. Essa casa tem 200 anos e nunca tinha sido atingida pela enchente, diz o morador da região sul da Inglaterra. O relatório da União Europeia sobre o clima, divulgado hoje, prevê várias mudanças. Segundo os cientistas, os invernos poderão deixar de existir em 80 anos no sul da Europa. Metade das geleiras nos Alpes poderá desaparecer e o nível dos oceanos deverá subir até 68 centímetros em meio século. Londres, que já é uma das cidades mais úmidas do mundo, também não escapa das previsões pessimistas. Esse tempo maluco, como hoje, que começou chovendo, ficou ensolarado e termina assim, nublado e frio, pode piorar com tufões, enchentes e grandes nevascas. Os ingleses já estão sentindo as mudanças faz tempo. Esta família mora há 2 semanas com todos os animais da fazenda. O que poderíamos fazer? Pergunta a proprietária. É um pesadelo, mas só estamos tentando salvar o nosso ganha-pão. Sexta-feira com chuva forte no sudeste e centro-oeste do Brasil. A frente fria que avança pelo sul provoca temporal em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. O tempo fica chuvoso do litoral gaúcho ao Amazonas. Chove também na Bahia e no norte de Minas. Sol nas outras áreas, com chuva à tarde do Rio de Janeiro ao Amapá. Mínima de 15 graus em Porto Alegre e máxima de 35 no Rio de Janeiro. E um vendaval assustou os motoristas que passavam hoje à tarde por uma estrada perto de Maringá, no Paraná. Nuvens escuras surgiram no céu. Logo depois chegaram a chuva e o vento de mais de 80 km por hora. A PR-317 liga Maringá a Presidente Prudente, em São Paulo. Em instantes, os assaltos que apavoram motoristas nas estradas. E os mortos ilustres são lembrados por multidões no dia de finados. Se você odeia lugar comum, não suporta clichês, quer distância do óbvio, então só tem um jeito: fugir rapidinho do convencional. Ford Ka, o mundo anda diferente. Eu acho que o Notícia Agora, ele coloca assim, na verdade, o que está acontecendo. E o que vem na tribuna deixa um pouquinho a desejar. Um jornal mais forte, assim, um jornal que não dá mole também para político. O jornal Notícia Agora, ele conseguiu um crédito bem rápido, né? Que teve jornal aí que foi lançado no estado e acabou, depois voltou de novo. Notícia Agora, acho que ele veio um jornal para ficar. Dirija com responsabilidade. Governo Federal. A arma não veio para proteger, veio para matar. Desarme-se. Adote essa ideia. Apoio TV Gazeta. Passageiros de ônibus interestaduais que cruzam a Bahia estão sendo atacados por bandos armados nas rodovias federais, principalmente os viajantes que saem de São Paulo. Nas rodovias federais da Bahia, um ônibus é assaltado a cada 3 dias. Só este ano foram 114 assaltos.
Os trechos mais visados estão na BR-101, entre Itabuna e o entroncamento com a BR-324 e a BR-116, entre Milagres e Feira de Santana. As quadrilhas têm a ajuda de estradas esburacadas e quebra-molas, proibidos desde 98. Existem locais onde os ônibus têm que diminuir a velocidade, quase que parar. Então isso é um ponto vulnerável para a prática de assalto. As empresas de ônibus já perderam 20% dos passageiros noturnos, principalmente os que viajam do sul e sudeste para os estados do nordeste. Geralmente ele vem com certa quantia de dinheiro, com a bagagem mais valiosa e, portanto, os assaltantes fazem questão de assaltar esse tipo de veículo. É difícil encontrar um motorista que não tenha sofrido um assalto. O senhor já foi assaltado? Já, uma vez. Fui assaltado também. Já 2 vezes. A maioria dos assaltos ocorre entre meia-noite e 4 horas da madrugada. Nesse período, os ônibus só andam em comboio. Mas nos trechos mais perigosos, só a escolta da polícia dá tranquilidade a motoristas e passageiros. Nos trechos onde não há policiamento, os assaltantes usam paus e pedras para bloquear as estradas e assaltar os ônibus. Você está pensando que está em segurança e está arriscando a sua vida. 10 anos depois da descoberta da maior vala clandestina do país, em São Paulo, uma manifestação no cemitério de Perus atraiu centenas de pessoas. Foi um protesto contra a demora na identificação das vítimas. Religiosos e ativistas fizeram uma caminhada de 2 quilômetros até o cemitério de Perus, onde foi descoberta a vala com as ossadas de desaparecidos políticos. Eles protestavam contra a demora nas identificações. O maior aliado das famílias das vítimas, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, celebrou uma missa ao lado da vala clandestina. Eu acho que houve pouco esforço do governo para identificar as pessoas que deram a vida pela pátria e muitas vezes não foram reconhecidos, pelo contrário, foram condenados como se fossem malfeitores. Passados 10 anos da descoberta, as 1.049 ossadas estão abandonadas no depósito da Universidade de Campinas. Apenas 4 foram identificadas. Os trabalhos foram paralisados há 5 anos e agora, por pressão dos parentes, serão retomados pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. É evidente que todas as ossadas encontradas não podem ser identificadas, não há condições científicas. O que o IML fará é um trabalho mais profundo possível para identificar o que é possível. Os cemitérios do Brasil receberam hoje milhões de pessoas. Foi uma quinta-feira de homenagens a parentes, amigos e ídolos. Ainda de madrugada, 30 mil velas iluminaram o cemitério de Mairinque, no interior de São Paulo. Os muçulmanos de Foz do Iguaçu adotaram a tradição católica e homenagearam seus mortos com flores e orações. Indigentes e esquecidos foram homenageados com uma vela de 3 metros de altura em Aracaju. Em Salvador, um helicóptero despejou pétalas de rosas sobre o cemitério. Os túmulos de celebridades receberam visitas dos fãs. Em São Paulo, o piloto Ayrton Senna e Maria Rita, mulher de Roberto Carlos. E os cantores Gonzaguinha, em Belo Horizonte, Leandro, em Goiânia, Chico Science, no Recife e Raul Seixas, em Salvador. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Em algumas comunidades do Nordeste, a relação das pessoas com a morte é mais natural do que para a maioria dos brasileiros. Nesses lugares, os cidadãos preparam o ritual da despedida com muita antecedência e em detalhes. Na sala de casa, um objeto diferente. Eu não tenho medo de caixão. Eu não tenho medo do defunto que fará do caixão. Medo eles têm de morrer e dar trabalho. Dona Rita passou por isso quando a filha morreu. Eu mandei andar a noite inteira, quase não consegui uma tábua para fazer o caixão dela. Depois disso, ela recorreu ao carpinteiro do povoado. Caixão eu faço há 39 anos. Ter caixão em casa é costume em povoados do interior do Maranhão, porque as cidades ficam longe e o acesso é difícil. Tem gente que guarda até a roupa para o enterro. Esse aqui é meu lençol de levar, de me embrulhar quando eu morrer. Vestido bonitão, tá? A ideia de morte não incomoda mesmo. O cachorro não mata ninguém, o cachorro é a saúde das pessoas.
Que o diga este casal de lavradores que tem 2 caixões desde 1970. 30 anos se passaram, Dona Filomena e seu Vicente continuam vivos. Os caixões deles é que não param muito dentro de casa. Toda vez que morre alguém na região, é aqui que as famílias vêm bater. Quantas vezes vocês já emprestaram um caixão? 35. Seu Francisco encomendou o caixão dele há 12 anos. Estava muito doente. Ficou bom e por ele ainda viveria muito. 300 anos. E o caixão ficava aí? Ficava descansando. Daqui a pouco os gols da Copa João Avelange. E a dor de cabeça dos donos de carros movidos a gás. Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? É só passar no São José. Cerveja Kaiser Lata, 48 centavos. Guaraná Antártica Lata, 49 centavos. Linguiça toscana Perdigão, 2,49 o quilo. Manteiga Capel, 99 centavos. Sorteio do 8º Ono Mille, nesse sábado, no São José da Praia do Canto. Supermercado São José, oferta todo dia, carro todo mês. Espetáculo teatral A Rainha do Rádio, de José Safiotti Filho. Com Bete Cazé. Direção Renato Sandino. Um grande sucesso de público e crítica. A Rainha do Rádio, dias 10 e 11 de novembro, às 8 da noite, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Apoio Cultural TV Gazeta, a TV que todo mundo vê. As maiores promoções do estado estão na Cipolate. Chegou a hora de mobiliar a sua casa. Por R$ 399, você escolhe o pacote de produtos para a sua casa. Você escolhe o seu quarto, o quarto de seus filhos, a sua sala ou a sua cozinha. E só paga R$ 399. Só R$ 399. Tem pacote para os quartos, para sua sala e para sua cozinha. Qualquer um por apenas R$ 399. Não se espante com o que a Cipolate faz por você. Cipolate, aqui tá bom demais. Você tem muitos motivos para ler a Gazeta. O jornal não é apenas vitrine das notícias, é o exercício permanente da verdade. A Gazeta tem 72 anos de coerência e independência, porque não é ligada a grupos políticos ou econômicos. Para manter-se assim, a Gazeta não cuida de outros negócios, só cuida de comunicação. É independente, tem compromisso com o leitor e com o Espírito Santo. A Gazeta, quem lê, assina embaixo. Aquarela do Brasil. Dulce e Velma decidem unir forças para ajudar Armando a recuperar o controle da Rádio Carioca. Ele não se conforma. E nós temos que ajudá-lo, Velma. Você pode fazer isso. Como? Subornando o funcionário do DIP. O senhor gosta de dançar, doutor Jairo? Gosto. Muito. Eu também. Nesta quinta, depois de Linha Direta, Aquarela do Brasil. Um combustível mais barato e bem menos poluente está conquistando motoristas em todo o Brasil. Agora o problema é a hora de abastecer. Todos os dias, pelo menos 200 brasileiros entram na era do gás natural. Instalam em seus carros um cilindro e um redutor de pressão. E o motor está pronto para também ser movido a gás. A gasolina ainda poderá ser usada. 70 mil brasileiros já fizeram a conversão, que custa em média R$3.000. Arranque 10% menor. Contas 70% também menores. Dependendo do movimento do mês, uns R$600 dá para você economizar. O meio ambiente também agradece. Mas nem todos se rendem às vantagens do gás natural. A conversão de carros de gasolina para gás natural está sendo feita num ritmo muito mais rápido do que a criação de novos postos de abastecimento. O resultado só poderia ser esse. A gente fica 2 horas, 1h30 na fila para fazer o abastecimento. O problema do gás é a fila. Eduardo Camargo é diretor da Congás, empresa que venceu a concorrência para vender gás natural na Grande São Paulo. Ninguém gosta de ficar em fila na vida, né? Fila nenhuma é legal, nem fila de cinema é bom. Então, nesse momento, o senhor não teria condições de ter um carro movido a gás? Eu teria, desde que eu vá no posto
de noite, desde que eu vá de madrugada. O diretor da Comgás reconhece que o país tem apenas 1/3 do número mínimo de postos de gás que deveria ter. São 17 em São Paulo, 54 no Rio e 19 em outros pontos isolados do país. Abrir um posto como esse fica caro, pelo menos R$700 mil, além da burocracia. Mas o que não parece faltar é mercado. O Tribunal de Contas da União decidiu, numa sessão administrativa reservada ontem à noite, conceder o reajuste de 11,98% aos seus funcionários, inclusive os aposentados e pensionistas. Os ministros atenderam solicitação do Sindicato dos Servidores. A incorporação aos salários vai aumentar a folha de pagamento em R$35 milhões ao ano. Os atrasados devem custar R$200 milhões. A reforma política em discussão no Congresso pode mudar a forma de escolher deputados e vereadores. O eleitor teria direito a votar 2 vezes, uma no candidato, outra no partido. 3 anos pagando IPTU e até hoje o asfalto não chegou a esta rua na periferia de Brasília. Também falta saneamento, limpeza, escola. Os deputados só aparecem quando é para ganhar os votos. Terminou os votos, não aparece mais não. A gente precisa fazer uma cobrança que é para eles virem assumir mais com a gente, né? Ter mais responsabilidade com a gente. Um dos desafios da reforma política é diminuir a distância que separa o eleitor dos seus representantes. Um dos projetos em discussão no Congresso propõe que seja mudada a forma de eleição de vereadores, deputados estaduais e federais. Hoje, para eleger os representantes no Legislativo, o eleitor vota apenas no candidato. É o sistema de lista aberta. O projeto propõe que o eleitor vote 2 vezes, um voto para o candidato preferido e o outro para o partido. O voto na legenda vai para os candidatos escolhidos numa lista na convenção do partido. O número de votos na legenda determina o número de vagas que cada partido terá no parlamento. As vagas serão divididas meio a meio entre os candidatos mais votados e os primeiros colocados na lista dos partidos. Para os candidatos a prefeito, governador, senador e presidente, a votação não muda. O professor Luiz Pedoni, chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, acha que o voto na legenda é bom para o eleitor. É importante que se despersonalize a política, que você vote no partido, porque você fortalece a democracia, fortalece partidos políticos, você democratiza a democracia, que é muito importante para nós. Há 5 dias da eleição nos Estados Unidos, a corrida para a Casa Branca está indefinida. As pesquisas do voto direto nas urnas indicam que George W. Bush está na frente, com até 5 pontos de vantagem sobre o democrata Al Gore. Mas nos Estados Unidos, quem decide a eleição é um colégio eleitoral, formado por senadores e outros representantes dos estados. Segundo pesquisas, George W. Bush já tem 213 dos 538 votos do colégio eleitoral. Precisa de 270, metade mais um, para vencer a corrida presidencial. A estatística favorece Bush. Só 2 vezes, em 1876 e 1888, o voto do colégio eleitoral deu vitória a um candidato que perdeu nas urnas. O presidente Fernando Henrique Cardoso está passando o feriado na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Hoje, pela manhã, o presidente e Dona Ruth passearam de barco na Baía de Septiba. De bermuda e boné, ele posou para os fotógrafos, mas não falou com os jornalistas. Fernando Henrique fica no Rio até segunda-feira. Um jogo foi disputado hoje à tarde pela Copa João Avelange. Piá cobrou a falta e o Washington fez o gol da Ponte Preta na partida contra o maior rival, o Guarani, em Campinas. Depois do cruzamento, Martínez empatou para o Guarani, 1-1. Martínez chutou de longe, Adriano falhou e Fumagalli virou o jogo final. Guarani 2, Ponte Preta 1. Pelo módulo amarelo, em Belém, um zagueiro fez um gol surpreendente. Henrique do Paysandu chutou antes do meio de campo. A bola quicou e encobriu o goleiro Silvio do São Caetano. O jogo terminou 1-1. Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e River Plate estão em vantagem na briga pelas vagas nas semifinais da Copa Mercosul. A competição se tornou um duelo entre os 2 maiores rivais do futebol sul-americano.
Depois de 60 jogos e 195 gols, das 20 equipes de Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai que começaram a Mercosul, sobraram para as quartas de final times de apenas 2 países. Brasileiros e argentinos disputam os 3 milhões de dólares de prêmio ao campeão. E para chegar ao título, mais que derrotar os rivais, é preciso aprender com eles. A marcação forte, às vezes exagerada, a catimba, armas argentinas a serviço do Palmeiras. Eu acho que ganha um pouco desequilíbrio emocional da equipe adversária. O adversário é o Cruzeiro. O time leva 3 gols, mas reage. Um argentino, Sorin, marca o segundo dos mineiros, que apesar de derrotados por 3-2, disputam em casa a vaga na semifinal. As partidas de volta acontecem na próxima quarta-feira e além do Palmeiras, também o River Plate, que bateu o Flamengo por 2-1. E o Vasco, após vencer por 1-0 o Rosário Central, tem a vantagem do empate. Já o Atlético Mineiro pode perder por até 1 gol de diferença, fruto dos 2-0 que fez no Boca Juniors. O último gol brasileiro foi de Capria, justamente um argentino de Buenos Aires. A dupla Adriana Bear e Shell, da medalha de prata nas Olimpíadas, conquistou hoje o tetracampeonato mundial de vôlei de praia. Elas venceram 2 jogos no primeiro dia da etapa de Fortaleza e garantiram um lugar entre as 8 mais bem colocadas do torneio. O resultado deu o título do circuito para a dupla brasileira. E o mundo tem um novo campeão de xadrez. O russo Garry Kasparov foi derrotado hoje por um ex-aluno. O também russo Vladimir Kramnik, de 25 anos, conquistou o título na penúltima partida de uma série de 16. Em 15 anos como campeão, Kasparov só tinha sido vencido uma vez por um supercomputador. A seguir, o Ibama diz que madeireiras desmatam a Amazônia com o apoio dos índios. E a tecnologia ajuda a preservar e a aproximar espécies no Pantanal. Qualidade e muita economia você só encontra aqui no Boa Praça. Cerveja Brahma 59 centavos, coração de frango sadia 3,99, linguiça calabresa fina defumada Perdigão 2,99, apresentado Perdigão 2,99. E aqui você pode pagar com os cartões Mastercard, Diners ou Visa em até 30 e 60 dias sem juros ou com cheque para 11 de dezembro e ainda tem entrega em domicílio grátis. Quer o melhor? Vem pra cá e fique ligado! O CD mais esperado do momento. Rasgue as minhas cartas e insensitive. You and me were meant to be. Laços de Família Internacional. É som livre. Promoção imperdível das lojas Americanas. A loja inteira está em promoção. Camarones e banho, meias, biscoitos, perfumaria, CDs, tudo a preços imbatíveis. Olha só estes exemplos. Toalha de banho fofinha da Artex ou Barra Plus da Teller de R$ 9,90 por apenas R$ 5,99. Game Boy Color de R$ 299 por apenas R$ 199. CD Zeca Pagodinho de R$ 21,90 por apenas R$ 16,90. É imperdível. Mas atenção, esse preço é válido só amanhã. Não perca. Lojas Americanas. Leia em A Gazeta. Continua a confusão política em Cariacica. Ex-prefeito Jesus Vaz recorre para voltar ao cargo e Câmara de Vereadores acelera os trabalhos da comissão processante. Chacina na Serra. Pistoleiros matam mulher, seu sobrinho e um menino de 9 anos. Atentado em Israel com 2 mortos torna cada vez mais difícil a paz no Oriente Médio. E no tênis, Guga é eliminado no torneio de Stuttgart. Quem lê A Gazeta, assina embaixo. O Congresso peruano aprovou hoje mudanças na Constituição que permitem a realização de eleições no dia 8 de abril do ano que vem. O mandato do presidente Alberto Fujimori vai ser encurtado de 5 para 1 ano. A câmera de segurança de uma loja de departamentos nos Estados Unidos registrou um roubo de mais de $500 milhão. 9 ladrões usaram martelos e pés de cabra para quebrar as vitrines desta loja na Flórida. Em poucos segundos, tiraram todas as pedras preciosas do balcão.
Um assentamento de lavradores no interior de Alagoas está oferecendo ao Brasil 2 exemplos igualmente importantes. Primeiro, de como os assentamentos dão certo quando são bem administrados. E depois, de como se tornam um fracasso por causa do desvio de verbas. Nos 16 mil hectares do projeto Caminho das Flores, em Tanque d'Arca, agreste de Alagoas, só restaram mato e prejuízo. O lugar nem lembra o projeto piloto do INCRA, que até março deste ano produzia rosas e crisântemos para todo o estado. No início da rosa, a gente chegou a colher até 700 rosas por dia. E hoje? Hoje não está em nada. Em 3 anos, os investimentos chegaram a R$500 mil. 40 famílias tiravam o sustento das flores. Neste processo administrativo, auditores do INCRA denunciam falhas no projeto. Falta de assistência técnica, sem dúvida alguma, bem como malversação a priori de recursos públicos. Segundo os técnicos, numa prestação de contas de R$200 mil, 35 mil não foram justificados. As notas fiscais da compra de um caminhão para o transporte das flores foram apresentadas, mas o caminhão está retido na concessionária porque o baú de refrigeração não foi pago. Para não perder tudo o que foi investido até agora, o INCRA resolveu elaborar um segundo projeto para tentar retomar a produção de flores. O socorro vai custar R$120 mil e desta vez foi tomada uma precaução. Todos os pagamentos serão feitos pelo banco. Ana Tércia Ataíde é a funcionária da prefeitura nomeada para coordenar o projeto. Ela não quis falar sobre as denúncias. Na cidade não encontramos a prefeita Marisa Tavares, que segundo os moradores não aparece na prefeitura desde que perdeu a eleição. O processo com as denúncias foi encaminhado à Procuradoria do INCRA em Brasília. O IBAMA acusa: madeireiras estão desmatando a Amazônia com a ajuda de índios caiapós. Só em outubro, 18 serrarias foram multadas no sul do Pará. Estradas e pistas de pouso clandestinas cortam a floresta amazônica dentro da reserva dos índios caiapós, em São Félix do Xingu, sul do Pará. Perto do rio, os madeireiros montaram uma base de apoio para a retirada ilegal de árvores. O IBAMA diz que os madeireiros entraram aqui com a autorização de chefes da aldeia. Algumas lideranças permitem, né? Então nós temos de fato uma situação onde essa exploração foi autorizada por algumas lideranças. Há um mês, os fiscais apreenderam este carregamento de mogno avaliado em R$5 milhões. Descobriram que a madeira retirada ilegalmente seguia pelo rio Xingu em direção à cidade. 5,80 mogno? É. O mogno explorado ilegalmente na reserva indígena é comprado aqui pelas serrarias de São Félix do Xingu. É um negócio lucrativo para o madeireiro. Ele paga para o índio R$80 por metro cúbico. Depois de beneficiada, esta madeira vale 35 vezes mais. As 7 madeireiras compraram e serraram mogno, jatobá e cedro acima da quantidade autorizada. A maioria não tinha os documentos que mostram de onde a madeira veio. É a comprovação de que a madeira que nós observamos na esplanada, no interior das áreas indígenas, elas são as mesmas localizadas nas serrarias aqui na cidade de São Félix do Xingu. Esse mogno que está aí vem de onde? Algum projeto de manejo? Projeto de manejo aprovado pelo IBAMA. De onde Até onde eu sei, né? No pátio desta outra serraria, os fiscais encontraram 2.641 metros cúbicos de madeira, o que corresponde ao corte de quase 800 árvores sem a documentação de origem. O madeireiro, multado em R$1.320.000, não quis dar entrevista. O chefe caiapó, Megaron Tchucarramãe, que é administrador da FUNAI na cidade de Colíder, em Mato Grosso, confirmou que os índios fazem contrato com os madeireiros para a retirada de mogno. Segundo ele, os índios usam dinheiro para comprar anzol, roupas e combustível. Disse ainda que os caiapós consideram insuficientes os recursos que recebem da FUNAI. O IBAMA apreendeu ontem à noite um caminhão carregado de madeira retirada ilegalmente de um mangue em São Luís. Segundo o motorista preso em flagrante, a madeira de cerca de 750 árvores seria usada em indústrias de cerâmica do Maranhão. O estado possui a maior área de mangue do Brasil. No centro-oeste do Brasil, a criação de um corredor entre o Cerrado e o Pantanal vai ajudar na preservação de espécies que hoje estão ameaçadas. O avião da Polícia Ambiental foi todo equipado com computadores e câmeras. A uma altitude de 2.500 metros, são feitas fotos e imagens para mapear o Pantanal.
A localização é via satélite e tudo fica registrado no computador. A fotografia nos permite chegar a um detalhamento de 70 centímetros no terreno, o que facilita a identificação de árvores, pontos de erosão, desmatamentos. Basta escolher o ponto na imagem do satélite e lá está a imagem real da região. E se há dúvidas, biólogos, engenheiros e técnicos vão conferir o ambiente. Tanto cuidado é para implantar o corredor ecológico. Uma faixa de aproximadamente 800 quilômetros, unindo o Pantanal, em Mato Grosso do Sul, ao Parque Nacional das Emas, em Goiás. O corredor funciona como uma área de escape. Os bichos podem ir de um lugar a outro sem sofrer qualquer ameaça. E com isso aumentam as regiões onde os animais silvestres vivem e se reproduzem. Esse corredor vai permitir que exista uma mistura entre os animais do Cerrado e do Pantanal, uma troca de genética entre esses animais. Para o caminho ficar livre para os animais, o desafio é unir áreas isoladas. Como o Pantanal está quase todo em áreas particulares, a participação dos fazendeiros é fundamental. O que a gente vai ter é um alinhamento, vamos dizer assim, de parques nacionais, reservas, de fazendas de agricultura, fazendas de pecuária, todas elas integradas no processo de conservação, sem necessariamente precisar desapropriar nada. Há 600 espécies de aves, 120 de mamíferos e 80 de répteis vão ter muito espaço e sossego para continuar vivendo nesse imenso zoológico sem grades, que é o Pantanal. Em Mato Grosso do Sul, 100 mil hectares já foram mapeados. O corredor ecológico deve estar funcionando plenamente em 1 ano e meio. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, em Linha Direta. Numa pequena cidade do Ceará, um pistoleiro calou para sempre a voz de um locutor que denunciava atos de corrupção na prefeitura. Para a família do radialista, Venuilton foi vítima de uma trama envolvendo políticos e a própria polícia. E o caso do motorista embriagado que provocou um violento acidente de trânsito, destruindo 2 famílias no Pará. Hoje, em Linha Direta.